Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tempinho, né, que eu não falo sobre aqui os assuntos da mãe online. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o início de tudo, da correria, de tudo que a gente tem que ir atrás para ajudar os pequenos. Esses dias uma mãe estava conversando comigo pela internet, uma mãe de longe até, e me perguntou por onde que eu comecei. E aí eu perguntei quem havia suspeitado do TDAH, como que tinha sido essa conversa. E foi mais ou menos parecido com a história do Luigi. A mãe comentou que a escola estava sentindo que o filho tinha algumas dificuldades de aprendizagem, já está no segundo ano do fundamental e não está alfabetizado. E aí falou, olha mãe, nós estamos suspeitando, e para poder ajudá-lo, para poder ajudá-lo no sentido das cobranças não serem tantas, porque se ele tiver o transtorno, nós temos que mudar as estratégias de avaliação e de como manejar as atividades aqui em sala de aula. E aí eu falei para ela que algumas pessoas vão por um caminho e outras pessoas por outro. Eu vou contar a minha experiência. Quando a escola trouxe essa situação para mim, nós fomos em busca da neuropediatra. E no consultório, a neuropediatra ela já foi um pouco breve, assim, já fez algumas perguntas referente ao desenvolvimento do Luigi, perguntou coisas básicas, uma anamnese bem sucinta, mas assim, que a gente já está acostumada quando você vai ao pediatra ou algo do tipo. Então ela perguntou coisas como que ele nasceu, se nasceu bem, se foi embora comigo para casa da maternidade, quando começou a ver as letrinhas, coisas básicas assim. E diante disso, ela pediu um eletroencefalograma e pediu também terapia ocupacional para mãozinha. Ela achou, com um teste clínico que ela fez no momento ali, ela achou também que ele poderia melhorar um pouco a mão para escrever e assim ajudar também na escola. E assim ele fez 10 sessões de terapia ocupacional com foco na mãozinha e foi muito interessante. Eu gostei bastante. Fez o eletroencefalograma, que não deu nenhuma alteração, e tendo isso, com os meus relatos, com o relatório da escola, ela abriu o parênteses para um possível diagnóstico de TDAH. Foi quando ela pediu o teste para neuropsicóloga, um teste neuropsicológico. E aí nós fomos atrás. Esse teste ele pode ser aplicado por psicopedagoga ou por neuropsicóloga. Eu tinha conhecimento de algumas pessoas que me ajudaram com isso e eu fui atrás e encontrei uma neuropsicóloga. Foi ela que fez o teste com o Luigi. O teste se chama teste de Visc. Tem testes mais atualizados, um pouco mais completos, mas naquele momento ela utilizou esse, junto com os dados também da neuropediatra, e eles fecharam o laudo. A neuropediatra deu alta para o Luigi, porque ela não queria medicá-lo, porque ela acha importante que ele fizesse terapia antes, a comportamental, para que pudesse, não precisasse medicar. Mas nós começamos a terapia comportamental, fonoterapia e a terapia ocupacional, que foi a fisioterapia para a mãozinha. Então ele fez 10 sessões da TO, fez algumas sessões em cabine de fonoterapia, que foi muito importante porque deu uma alteração no DPAC dele, que eu vou falar mais para frente, um exame super importante, porque às vezes você vai com uma suspeita de TDAH e às vezes só tem uma alteração auditiva, né? E esse PAC é um processo auditivo central.
Ele vai detectar não se o seu filho escuta, né, em altura, né? Ele não vai medir isso, ele vai ver se o que ele está escutando, ele consegue entender, compreender aquela informação que ele recebe, né? O que é importante na época da alfabetização, né? E com isso, ele, com essa terapia em cabine, ele fez também algumas sessões, em torno de umas 8 a 10 sessões, e teve alta no final do ano passado, porque para a idade dele, para aquele ouvido, para aquela idade, estava tudo ok. E aí ele começou com a terapia comportamental, porque ele fazia a terapia normal, a mais comum, que é a psicanálise, e para esse tipo de transtorno usa-se a cognitivo-comportamental. Foi muito bom para o Luigi, ele teve muitos ganhos e ele está aprendendo a lidar com as regras, com coisas que antes eram muito difíceis de resolver com ele, de tratar, fazer os combinados, e ele está indo super bem. Após 4 meses de terapia, a psicóloga achou interessante me chamar para conversar e falou: olha, mãe, o Luigi está muito disperso, o grau dele de dispersão está muito acentuado, então acho importante procurar um psiquiatra ou um neuro novamente para entrar com medicação, conversar a respeito, vai lá e troca umas figurinhas com o médico. E aí eu fui atrás de um psiquiatra muito bem conceituado por aqui, e nós passamos, não foi na primeira consulta que ele medicou, foi a partir da 3ª consulta. Então, assim, vale a pena você conversar. Esse psiquiatra, eu gosto muito dele porque ele trata direto com o Luigi. Ele não conversa quase comigo, eu sou quase que coadjuvante ali. Ele conversa com o Luigi diretamente, pergunta dos sentimentos, de como que ele vê a escola, tudo é muito legal. Então, quando ele decidiu entrar com a medicação, eu estava muito segura de que aquilo era o melhor para ele. E de fato foi. Porque eu via que não era uma pessoa que estava ali só prescrevendo medicação para o meu filho. Ele estava entendendo o que estava acontecendo, qual era a situação que nós nos encontrávamos naquele momento. Então, foi muito importante, tá? Então, é isso. Qual é o caminho para quem recebeu agora essa informação no colo e falou: vai lá ver o que está acontecendo com seu filho? É isso. Você vai atrás de uma neuropediatra e lá você vai ter as orientações para dar continuidade nessa pesquisa, para entender, para encontrar e ter um laudo com um parecer positivo ou negativo para o TDAH. Então, qualquer dúvida, estou aqui à disposição, só me deixar mensagem, pode procurar inbox, eu estou aqui para ajudar. Esse é o intuito dos vídeos, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até o próximo.